eu quero trabalhar um pouco aquilo que eu chamei de os fundamentos da escatologia bíblica. Esse é o tema da reflexão, os fundamentos da escatologia bíblica. Eu deixei um slide com a equipe de multimídia, você pode colocar para mim na tela aí? Os fundamentos da escatologia bíblica é o nosso tema. Olha lá, já abriu. Que beleza, olha, muito bom. Está aí, está na frente de vocês a minha fala para os fundamentos da escatologia bíblica. E eu vou começar fazendo uma definição. Afinal de contas, o que é escatologia? O que é escatologia? É uma área da teologia. A teologia é dividida em áreas. Você pensa na teologia, naquilo que os seus pastores estudam, naquilo que os alunos vão estudar no nosso curso, no nosso seminário aqui, no seminário. Então, na Escola de Teologia e Missões, o que vocês vão estudar? Vão estudar teologia. E dentro da teologia, áreas. Quais são as principais áreas da teologia? A teologia da revelação, a forma como o texto bíblico nasceu. Nós temos ramasteologia, pecado, a maneira como o pecado entrou no mundo. Nós temos antropologia, que é a reflexão sobre o que é o ser humano. Nós temos soteriologia, a maneira como Deus salva, planeja a salvação e outorga a salvação ao ser humano. Nós temos eclesiologia, que é o estudo da igreja. E nós temos escatologia, que estuda o quê? O fim. O fim. Escatologia, então, é o estudo do fim. É o estudo do fim de duas maneiras. Pode ser o fim do indivíduo ou o fim de todas as coisas. Quando é o fim do indivíduo, nós dizemos que essa escatologia é escatologia pessoal, escatologia do indivíduo, escatologia pessoal. Quer dizer o seguinte: o que acontece com o sujeito, com o homem, com a mulher, após a morte dele? Para onde ele vai? Qual é o estado dele após a morte? Então é o fim do indivíduo. Não é futuro longínquo da volta de Jesus, a gente não sabe quando vai acontecer, não é? Se é tão longe assim, se é mais perto, mas esse fim do mundo é uma coisa. O fim do indivíduo pode ser hoje à noite, né? É verdade, você sabe disso, né? A gente não sabe ao certo quando vai. Então, o estudo do fim do indivíduo é escatologia pessoal. Nesta reflexão escatológica, pensamos sobre céu, inferno, galardão, galardões infernais, galardões celestiais. Pensamos sobre uma área da teologia que confunde bastante, porque o nome é associado com uma outra área, uma outra vertente cristã, que é estado intermediário. Não confunda estado intermediário com o purgatório. Estado intermediário é outra coisa. Estado intermediário é a reflexão sobre o que se dá com você após a morte, entre o momento em que você morreu e a volta de Jesus no fim dos tempos. Esse é o estado intermediário. Escatologia pessoal. E escatologia cósmica. A escatologia cósmica é o fim de todas as coisas, o fim do cosmos, o fim da história, o fim do planeta. E aí, nesse caso, em escatologia cósmica, nós estudamos o fim do mundo, a volta de Jesus, que nós denominamos normalmente nesta área, dentro da área de parousia, que é a volta de Jesus, milênio, juízo final, Nova Jerusalém. São os grandes temas da escatologia pessoal, a escatologia cósmica. Isso é escatologia, é o estudo do fim. Normalmente, num curso de teologia, você começa por revelação e termina por escatologia. É o final, né? Mas eu achei interessante vocês abrirem o seminário com escatologia, né? Vocês trazerem a reflexão para cá. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz. Porque veja só, Agostinho de Hipona, lá em 410, quando ele escreveu aquelas obras dele lá, sobre a história e a maneira como a história se desenrola, né? Cidade de Deus, ele já dizia: nós estudamos o fim para viver o presente. Reflexão de Agostinho de Hipona. Por que a gente estuda sobre o fim do mundo? O fim do mundo pode demorar para acontecer. Quem falou sobre isso lá na época de Jesus está há 2000 anos atrás, né? Não é isso?
O fim do sujeito, bom, de repente você é um sujeito saudável, não foi acometido de nenhuma enfermidade, não teve nenhum acidente, e vai viver 110 anos. Talvez demore, certo? Por que pensar sobre o fim agora, nesta quarta-feira bonita e abençoada de Campos do Goytacazes? Por quê? Pensar sobre o fim, o nosso fim e o fim do mundo, nos ajuda a viver no presente. Nós precisamos aprender que a nossa visão do fim interfere na forma como você acorda de manhã, vivencia o seu dia e dorme à noite. Pensar sobre a morte nos ajuda a viver melhor. Quem não pensa nestas coisas, esbanja o tempo, joga fora o seu dia, desperdiça as horas. Então, é uma maneira interessante de pensar, trazer escatologia para esta aula inaugural. Além do que, sem puxar a sardinha para a minha área aqui, é realmente uma das áreas mais difíceis. Afinal de contas, cristologia, a doutrina de Cristo, soteriologia, a doutrina da salvação, são áreas mais acessíveis, né? Agora, a escatologia dá trabalho. Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou olhar para a escatologia bíblica e vamos verificar o que a Bíblia tem para nos entregar, tá? Pode passar o próximo slide então, meu querido. Quais são as fontes? Lá embaixo, nesta tabelinha de fontes, eu coloquei escrituras sagradas, mas você viu que é a única que não tem uma interrogação. Porque todas as outras são suspeitas. Quando alguém fala sobre escatologia a partir de experiências pessoais e ideias pessoais, a gente suspeita, isso geralmente dá ruim. Você tem aí, recentemente, um embate entre duas cantoras brasileiras a respeito de quê? O Apocalipse de João. E se você está antenado, você viu realmente que as duas não sabiam o que dizer sobre o Apocalipse. Falaram sem saber o que estavam falando, certo? Então, sabe de que eu estou falando, né? Sabe? O pessoal que está mais atento aí, sabe o que eu estou falando. As duas cantoras falaram besteira sobre o Apocalipse de João. Então, quando o assunto é aquilo que vem da nossa cabeça, não é uma boa base. Nós não somos boas bases. Então tem gente que fala sobre escatologia a partir de suas experiências pessoais. Deus me revelou. Isso não é uma boa fonte. Por quê? Porque de repente você entendeu errado, você pensou que era Deus revelando e era outra coisa. Certo? Isso acontece, né? É por isso que a Bíblia manda discernir os espíritos. Você entendeu errado. Não era ele não, era outra coisa. Você tem na história da igreja um monte de experiências de gente que ia pensar, apesar de pensar que foi Deus, o resultado demonstrou que não foi Deus que falou. Escatologia, então, quando ela brota de sonhos, de elucubrações pessoais, essa escatologia é frágil e perigosa. Ela pode produzir muita dor, como, por exemplo, Miller, um ex-pastor batista, que está na fundação da igreja adventista, resolveu datar a volta de Jesus para 1844. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram atrás dele. Resultado, um fenômeno que até hoje é estudado nos cursos de História e Sociologia nos Estados Unidos, chamado a Grande Desilusão. Sabe por quê? O volume de gente que ficou desiludida com Deus depois de Miller é enorme. Só que as pessoas não aprendem, né? Daí a cantora dizer que em 5 anos ele vai voltar. A pessoa não aprende. Não aprende. Experiência de terceiro. Se a minha experiência é frágil, imagina a experiência de terceiro. É mais frágil ainda, né? Porque eu não sei exatamente como ele chegou àquela conclusão. Meu pastor, recebi na minha igreja um desses colegas que começou falando exatamente assim. Eu orei durante muito tempo para que Deus me revelasse os segredos ocultos do Apocalipse, e Ele me revelou, e eu agora vou trazer para vocês em primeira mão. Eu suspeitei imediatamente, quando eu ouço um negócio desse, eu suspeito. Espera lá, por que ele? Por que ele? Por que Deus escolheu ele para trazer essa revelação? Por que ele exatamente? De todos os pastores do planeta, de todos os obreiros que estudam a Bíblia dia após dia, ajoelhados no grão de milho, de repente esse sujeito recebeu de Deus uma palavra que ninguém recebeu. Ninguém. Nem o Agostinho,
nem o Martinho Lutero, nenhum dos grandes reformadores, nenhum dos grandes personagens da história da igreja, só ele. Bom, quando alguém bate no peito e diz que é o maior da história, a gente tem que desconfiar, não é? Tem que desconfiar. Então, experiência de terceiro não é uma coisa boa. A tradição da igreja, a gente tem que suspeitar também, tem que problematizar. A gente estuda. Eu estudo história da interpretação bíblica, história da interpretação do Apocalipse, e faço isso já há um bom tempo, e por isso nós problematizamos, nós fazemos aquilo que chamamos de crítica dos textos. Por quê? Porque tradição não é uma boa base. A base é isso aqui, está na minha mão. É a Bíblia. Então está lá. A única que não tem interrogação. A fonte principal para os nossos enunciados escatológicos. Então, quando vocês me fizerem uma pergunta, hoje não vai ter pergunta não, mas imagina que em algum momento eu volte para responder pergunta. E aí alguém me perguntar um negócio. E eu começar a falar para além da Bíblia, eu vou dizer para você, olha, até aqui a Bíblia foi, daqui para frente ela não vai. Então, eu vou avisar vocês que estou caminhando sozinho. Eu tenho que dizer para vocês que não está no texto, que é uma reflexão a partir de dedução, mas não está no texto. O que está no texto, falamos com segurança. O que está no texto, confessamos que não está no texto. A gente pode pensar sobre coisas que não estão no texto, pensar pode, só não pode transformar em doutrina. Certo? Pensar pode. Quer ver um exemplo para vocês? Um exemplo só, não vou entrar nesse aspecto não. É muito comum quando eu falo sobre esse assunto, que surge a pergunta, ela é quase onipresente. Quando eu morrer, eu vou reconhecer o meu parente lá no céu? Não está no texto essa resposta, não está no texto. Você tem pistas aqui a colar, a gente deduz algumas coisas. A minha resposta é, sim, você vai reconhecer o seu parente lá no céu. E aí eu trago alguns argumentos a partir de dedução, porque não está claro no texto. Se não está claro no texto, eu aviso, olha só, isso aqui não está ali. Mas, a partir de alguns indícios, de inferências, eu acho que, aí veja, até coloquei um acho, né? Vamos reconhecer, sim, nossos queridos lá no céu. Então, entenda, a Bíblia é a base segura, e o que está nela, dizemos com segurança, o que não está nela, não é tão seguro assim. Passe então, meu irmão. Quais são, então, os principais textos bíblicos, as principais fontes, as principais obras bíblicas que falam do fim do mundo? Nós temos expressões sobre o fim, realmente em vários textos, diversos textos, mas alguns são especiais. E estes especiais são aqueles ali que eu coloquei na tela para você. É o Daniel, é o sermão profético de Jesus, é o Paulo em 3 de suas cartas e o Apocalipse de João. O Apocalipse de João é a maior delas, são 22 capítulos, mas o restante também tem uma baita contribuição para nós. Quando o assunto então é escatologia, estes 4 são os grandes componentes, eles fornecem para nós os principais elementos. Então vamos começar por eles, né? Na verdade vamos ficar só neles, hoje eu trabalho só com esses 4 aqui. Eu vou fazer uma síntese das contribuições escatológicas dessas 4 fontes aqui, tá bom? Passe, meu querido. Primeira fonte, Daniel. Daniel, capítulo 12. Eu leio com você um trechinho de Daniel aqui. Daniel 12, a partir do versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Ok, está aqui Daniel 12. Eu lembro a você que Daniel é um livro muito interessante quando você compara com outros livros da Bíblia. Daniel é um livro que tem
duas línguas. A primeira língua é o hebraico, a segunda língua é o aramaico. Ele começa com o hebraico, vai até o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Hebraico. Depois ele entra com o aramaico e vai até o capítulo 7, até o final do 7. Termina o 7, ele volta para o hebraico. Que livro é esse que fica trocando de língua? É o Daniel. Daniel é o único livro da Bíblia que tem dois gêneros tão marcados, mas tão marcados, que as pessoas aprenderam a ler uma parte e fogem da outra. Eu consigo demonstrar para você aqui. Se você nasceu na igreja, cresceu na igreja, entrou aqui criança, você aprendeu nas classes infantis as histórias de Daniel 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até Daniel na cova dos leões, as criancinhas aprendem em suas classes infantis. Toda criancinha, numa classe de crianças, já viu Daniel 1 a 6. Daniel e comendo legumes lá com os amigos. Daniel na cova dos leões. Daniel e o sonho do Nabucodonosor. Daniel não, os amigos de Daniel na fornalha. As criancinhas ouvem isso em suas classes. Qualquer que seja o currículo, vai aparecer Daniel lá até o capítulo 6. Agora, eu duvido, e se isso aconteceu aqui, é uma raridade, que nesta classe infantil o professor tenha trabalhado Daniel 7 com as crianças. Os 4 animais assustadores, o leão com dentes, o urso com uma coxa na boca, o leopardo de asas e garras. Não, né? Não vai. A criancinha teria pesadelo à noite. Capítulo 8, os dois bodes que brigam para lá e para cá, o carneiro com um monte de chifres, e o chifre que fala blasfêmia. A criancinha nunca ouviu essa historinha numa classe infantil aqui. O capítulo 8, e as 70 semanas de Daniel. A criancinha já está pensando em outras coisas quando o professor começou a ler o texto, se for ler com ela. Capítulo 9, 10, 11, e vai até o 12. Aqui, não vai. A criancinha não vai acompanhar isso. O anjo brigando com outro anjo. O arcanjo Miguel, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. O professor nem passa perto disso. Você me entendeu aqui? Nós estamos diante de um livro que nós aprendemos de cor até o capítulo 6. E do 7 em diante. A gente nem lê. Se lê, tem pesadelo. É um livro curioso, porque nós conhecemos muito bem uma parte e a outra não. É um livro diferente, então. Muito diferente. Não é? O tom dos dois pedaços é diferente. A primeira sessão é narrativa, a segunda sessão é Apocalipse. E na sessão apocalíptica, o que nós temos? Nós temos 3 grandes contribuições. E a primeira grande contribuição de Daniel, do 7 ao 12, se chama Grande Tribulação. Daniel entregou um conceito que vai ser onipresente daqui para frente quando o assunto é fim do mundo. Começa em Daniel, tá? Antes de Daniel não tem não. Qual é o conceito? Que quanto mais perto do fim, maiores as dores. O nome disso é grande tribulação. Vai ficando difícil no fim, vai ficando complicado no fim. E tão complicado que muita gente vai morrer, segundo Daniel. O texto que eu li para você aqui, diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve até aquele momento. E se você ler o finalzinho do 7, o texto termina dizendo desse jeito aqui, ao final do 7. Quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas acontecerão. Em outras palavras, o povo santo vai ser tão mordido, tão espremido, tão maltratado, e quando ele não tiver mais esperança nenhuma, apenas um resto dele, vem o fim. Para o fim vir, tem que acontecer uma tal grande tribulação. Isso é Daniel. Ninguém falou nisso até agora. Daniel é o primeiro, e daqui para frente vai aparecer em tudo quanto é texto que fala sobre o fim. Outro tema que é também muito presente, a partir daqui, é o último adversário. De 7 para frente, Daniel fala dele o tempo todo. Capítulo 7, está lá ele, um dos animais. Capítulo 8, está lá ele, é um dos chifres
Todos os capítulos de Daniel, daqui para frente, vão falar desse personagem. Nós conhecemos esse personagem pelo nome de Anticristo. Mas o nome que nós damos para ele em textos técnicos é o adversário escatológico. Por quê? Porque Anticristo é um termo que só aparece nas cartas joaninas. Não aparece nos evangelhos, não aparece em Paulo, não aparece nem no Apocalipse. Porque esse personagem é chamado por diversos nomes. Paulo vai chamá-lo de o filho da apostasia, o homem do pecado. O Apocalipse vai chamá-lo de 666, a besta. São nomes diversos. Então, a gente costuma defini-lo como o adversário final, o adversário escatológico, mas popularmente, Anticristo. É ele. No fim dos tempos, uma figura se levanta com um perfil. Que perfil é esse? Oposição ao povo de Deus. Oposição violenta. É ele que implementa, inclusive, a tal grande tribulação. 2, ele odeia a pessoa de Deus, mas quer assumir o papel de Deus. Esse elemento de autodivinização está presente no perfil, no papel do anticristo, nesses textos todos. 3, ressurreição. Aqui, não tem ressurreição antes de Daniel não, tá? Você vai encontrar, talvez, uma referência muito curta, e a gente não sabe ao certo se é exatamente uma referência à ressurreição lá em Isaías, talvez em Jó, mas referência à ressurreição de verdade, para valer, é Daniel. Daniel é o texto bíblico que nos apresenta a ressurreição. Até esse momento, na perspectiva judaica, morreu, é Sheol, e Sheol até o fim. Não tem nada mais depois do Sheol. Para o judeu que vivia nesse momento histórico, a vida era tudo que poderia existir e é nela que Deus abençoava. Se não há bênção na vida, depois da vida não tem mais nada. É a perspectiva até agora. Com Daniel surge uma outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva? Tem ressurreição. Os mortos ressuscitam. Por quê? Porque Deus é justo e não vai permitir que o seu povo seja perseguido e morto violentamente e não experimente a recompensa pela sua fé, pela sua fidelidade. Deus vai recompensar, mas a recompensa envolve ressurreição. Por que tem que ter ressurreição para ter recompensa? Eu lembro a você que no mundo antigo, geralmente, os povos antigos tinham uma perspectiva sobre a vida material muito negativa. Os gregos, em especial, por exemplo, os romanos, né? O mundo carnal, o mundo da matéria, isso não é coisa de Deus. Eles até chamavam de demiurgo a figura que criou a carne e a matéria. Quando os gregos pensavam, então, em carne, pensavam de forma muito negativa. O ideal deles era uma vida em espírito, um espírito desencarnado. O alvo de um grego era sair da carne. O judeu não. O judeu pensava diferente. Por que ele pensa diferente? Porque, para a perspectiva judaica, quem criou o corpo é o mesmo que criou o espírito. É Deus que cria o corpo. Deus cria o corpo, Deus cria o espírito, e Ele é o autor de ambos. Não tem ruptura entre um e outro. Deus criou o corpo, plantou nele um espírito, e depois que Deus criou o corpo e plantou o espírito, olhou para Adão, olhou para Eva, e o que Deus disse? Eis que é muito bom. Deus avalia o ser humano como uma coisa boa. Não tem nada de errado com o corpo, meu irmão. O problema é o pecado, não o corpo. O problema é pecado, não é corpo. Então, o judeu espera, a partir de Daniel, a restauração do corpo. Tem corpo no fim dos tempos, na tradição judaica e na tradição cristã. Tem corpo na apocalíptica e na escatologia, a partir de Daniel. Ressurreição. Próximo. Agora vamos para o Novo Testamento. Sermão profético. Onde é que está o sermão profético, meu querido? O sermão profético está nos evangelhos sinóticos. Ele aparece em Marcos,
aparece em Mateus e aparece em Lucas. Marcos é 13. Mateus é 24. Lucas é 17. Mas eu gosto mais da versão de Mateus. É questão de gosto, tá? Eu vou ler Mateus 24 com vocês. É aquela que eu mais gosto, mas é sinótico, quer dizer o seguinte, eles são iguais, tá? Se você ler o Marcos 13, o Lucas 17 e o Mateus 24, é igual. Sermão profético. Eu vou ler na versão de Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, a partir do versículo 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular e disseram para ele. Aqui, só contextualizando. Jesus, nesta que é a última semana dele, no final da semana ele vai morrer. Quando é isso aqui? A última semana que termina na morte, em 14 de Nissan, que era a data hebraica, tá? Nissan é um mês hebraico, 14 de Nissan do ano 30, é isso aqui. A semana termina com a morte dele, no dia 14 de Nissan, sexta-feira, 14 de Nissan, que dá mais ou menos 7 de abril, mais ou menos isso. Ele, com os discípulos, atravessa o templo, gigante, majestoso, bonito. Os discípulos ficam embasbacados com aquilo. Que muros, que colunas, que riqueza. Jesus, percebendo isso, diz para todos eles ouvirem: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo deve ter marcado os discípulos profundamente, mas eles acharam perigoso perguntar ali em público, né? Esperaram Jesus se afastar, foram até o Monte das Oliveiras, e quando estavam sozinhos com Jesus, sentaram em volta dele o grupinho e disseram: Jesus, aqui agora só entre nós aqui, fala para nós. Que sinais haverão da tua vinda? E quando isto vai acontecer? Eles fizeram duas perguntas para Jesus, uma sobre a volta de Jesus e outra sobre a destruição do templo. Duas perguntas, olha o que está aqui, ó. A pergunta foi: quando serão estas coisas? Vai destruir o templo, vai cair tudo, ficar pedra sobre pedra e tal. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E aí ele vai começar a falar sobre as duas questões, as duas perguntas. São duas perguntas, não podemos esquecer que são duas perguntas. Se você esquecer, você vai fazer uma confusão danada aqui, porque tem pergunta que tem a ver com a destruição do templo e tem resposta, né? Tem parte de Jesus, resposta de Jesus que tem a ver com a destruição do templo, e tem parte da fala de Jesus que tem a ver com a volta dele. Está misturado, né? Um exemplo, quando ele diz assim: orem para que não aconteça no inverno. Não tem a ver com a volta dele, não. Tem a ver com a destruição do templo. Porque vincular Jesus ao inverno, verão, faz a menor diferença. Para o crente faz diferença se ele volta no inverno? Faz não. No verão? Faz não. De noite? De manhã? No calor? No frio? Faz diferença nenhuma para nós. Qual é a fase do ano que ele vai voltar? Então essa pergunta, essa resposta, essa fala de Jesus, não tem a ver com a volta de Jesus, a sua volta, a volta dele no fim dos tempos, tem a ver com a destruição de Jerusalém. Tem que separar as duas coisas. Mas eu não vou entrar nos detalhes, o sermão é longo. Eu vou fazer dois destaques para você, de tudo que ele falou aqui. Quais são os destaques? Aí volta para o slide então, meu irmão. Destaque número 1, dores de parto do final dos tempos. Jesus traz um elemento aqui que é novo, que é inédito. O Daniel já tinha falado em grande tribulação. O Daniel já tinha falado sobre isso. Mas o elemento dores de parto vem com Jesus. Ele se apropria de uma imagem, que é uma imagem profética, e usa para falar sobre o final dos tempos. Para falar sobre o fim do mundo. Tá? Ele compara o parto a parousia, a volta dele. Para a criancinha nascer, tem que ter
dor de parto. Por meio das dores de parto, a mãe entende que o bebê está para nascer. As dores, elas têm um mecanismo. Quanto mais perto da criancinha nascer, maiores são as dores. As dores vão aumentando de intensidade, vão aumentando de frequência. É quase um relógio, uma contagem regressiva. Jesus pega isso e aplica à sua volta. Ele vai aplicar as dores de parto da mulher à parousia. Da mesma forma, então, quanto mais perto da volta gloriosa dele, maiores serão as dores. E os intervalos entre uma dor e outra serão menores, o relógio. Então, qual é o relógio da volta de Jesus? O relógio da volta de Jesus são as dores de parto. Qual é o mecanismo que ele usa para poder colocar dentro do relógio? Os sinais proféticos. O que é sinal profético? Violência, apostasia, guerras, terremotos. Isso é sinal profético. Você pega qualquer um dos sinais proféticos e insere nas dores de parto. Aí você tem um relógio. Vamos pegar um deles aqui para ilustrar. Pega, por exemplo, aqui a apostasia. Pega a apostasia. A apostasia, tinha apostasia na época de Jesus? Tinha. Século II? Também. Terceiro? Também. Mas segundo o relógio, dores de parto, quanto mais perto da volta de Jesus, maiores as apostasias. Piores as apostasias. Elas vão crescendo de tamanho. Violência cresce. Guerra, morte, tudo vai crescendo quanto mais perto da volta de Jesus. Isso é dor de parto do final dos tempos, junto com sinais proféticos. Jesus juntou as duas coisas e eu tenho aí um elemento fundamental. Próximo slide, meu irmão. Paulo. O Paulo trabalha escatologia em 3 cartas especialmente. A primeira carta dele, a trabalhar com isso, é a 1 Tessalonicenses. O Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele falou sobre a volta de Jesus. E ele descreveu a volta de Jesus de um jeito que até agora ninguém tinha feito. 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. Diz assim o texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com esse texto, o Paulo nos entrega 3 elementos. 2 aqui. O último elemento daquela tríade ali aparece numa outra carta paulina. Quais são os elementos que claramente o Paulo nos entrega aqui? Bom, arrebatamento é um deles. É a primeira, na verdade, eu devo esclarecer isso aqui, é a única ocorrência de arrebatamento na Bíblia de forma explícita. Qualquer uma outra, apenas alusiva. E quando é alusão, a gente não sabe ao certo se está ali ou se é algo da nossa cabeça. Então, o texto claro e certo para falar sobre arrebatamento é este aqui. Sermão profético de Jesus? Não. Apocalipse? Também não. É aqui. Este é o texto. A palavra arrebatamento só aparece aqui, inclusive, em nenhum outro lugar. É só aqui. E aqui em Paulo, o que é arrebatamento? É o momento em que vivos e mortos vão ao encontro de Jesus. O morto ir ao encontro de Jesus envolve arrebatamento. Ressurreição. Desculpa, ressurreição. Esse cara estava com Jesus, ressuscita, e agora, com corpo e espírito juntos mais uma vez, vai ao encontro de Jesus.
Ele vai na frente, segundo Paulo. E logo depois dele, os que estarão vivos quando Jesus apontar nos ares. Estes, o Paulo diz, terão seus corpos transformados. Como é que é o nome disso? Glorificação. Esse é o nome da doutrina da transformação dos corpos. Se sujeito crente em Cristo Jesus estiver vivo, quando ele apontar nos ares, ele vai ao encontro de Jesus com o corpo glorificado. Esse corpo glorificado é o corpo transformado, de forma que, chegando lá diante de Jesus, estarão aqueles que estavam com Jesus antes e recuperaram seus corpos, e aqueles que estavam vivos e foram até Jesus com os corpos glorificados. Percebeu aí? Nós temos aqui diante de nós, então, um conceito que é único, que é o conceito de arrebatamento. Mas não está presente aqui, você percebeu também, o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto não está aqui. Na verdade, não está em texto bíblico nenhum, tá? Arrebatamento secreto é uma invenção de John Nelson Darby a partir do século XIX. John Nelson Darby é quem cria a doutrina do arrebatamento secreto. Ele é o criador da doutrina. Arrebatamento secreto é a doutrina de que os crentes serão arrebatados secretamente no fim dos tempos, para que os judeus fiquem durante 7 anos sozinhos com o anticristo. Essa doutrina não está aqui. O que está aqui é um arrebatamento glorioso. Tanto é glorioso que o texto bíblico usa expressões como tocar trombeta. A trombeta angelical não é uma trombeta silenciosa assim, não. É uma trombeta barulhenta. Descerá do céu com alarido. Descer do céu com alarido não é volta secreta de Jesus. Então, me entenda aqui. O conceito paulino de arrebatamento não é arrebatamento secreto. Arrebatamento glorioso. Tem arrebatamento? Tem, mas não é secreto. É público. E o início do fim, que é um outro conceito paulino também, que eu acho que vale a pena destacar para vocês aqui. O Paulo não é o único a falar sobre isso, mas ele fala. A ideia de que o fim começou em Cristo Jesus e termina na volta dele. Estudamos isso em sala de aula, nos cursos de teologia. Chamamos isso de inauguração do fim e consumação do fim. O fim já começou. É curioso isso, né? Quando alguém pergunta então assim, quando será o fim? O que a Bíblia diz, o Novo Testamento a respeito disso? Diz assim, o fim já começou. Começou quando? Lá em Jesus, quando ele veio pela primeira vez. O fim começou lá. E o fim vai terminar na volta dele. Entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus, vivemos todos o período do fim. É um grande período do fim. Pode terminar, mais um, ali, Apocalipse. Estou quase acabando já, meus irmãos. É o último texto que eu quero trabalhar com vocês aqui. Apocalipse é grande, 22 capítulos. Então, eu vou destacar 3 aspectos de Apocalipse apenas. Eu sei que nós poderíamos trabalhar aqui os 144.000 de Apocalipse 7. Poderíamos trabalhar as 7 igrejas do Apocalipse 2 e 3. Poderíamos trabalhar as 2 testemunhas do capítulo 10. Poderíamos trabalhar as bestas e o 666 do capítulo 13. Mas eu vou focar naqueles 3 elementos ali. Por quê? Porque eles são as 3 contribuições singulares do Apocalipse para a escatologia. Porque ninguém mais falou em milênio a não ser o João. Não tem milênio em nenhum outro texto bíblico, em nenhuma outra passagem bíblica, a não ser João. Tem milênio fora da Bíblia? Tem. O João não foi o único que falou sobre isso. Os judeus falaram sobre isso. Os judeus, inclusive, do período interbíblico, falaram sobre um período na história de paz, justiça, com o Messias na terra, antes do fim do mundo. Então, o conceito de paz e prosperidade na terra antes do fim é judaico, mas na Bíblia João é o único que fala disso. Capítulo 20, o texto diz que Jesus volta, ressuscita os mortos e implementa na história um milênio. Agora você sabe que o conceito de milênio chamou tanta atenção da igreja, mas tanta atenção da igreja,
que a igreja resolveu dividir a doutrina do milênio em várias correntes escatológicas. A corrente chamada quiliasta, que é a mais antiga, a gente chama de pré-milenista histórica, que entende que Jesus vem, inaugura o milênio na história e depois do milênio tem juízo final em Nova Jerusalém. A corrente amilenista, que começa com Agostinho de Hipona, final do quarto para o quinto século, que entende que o milênio é um período simbólico entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, chamada de amilenista, esta corrente. A corrente pós-milenista, que começa no século XII, com Joaquim de Fiore, que eu mencionei com vocês aqui, que entende que haverá uma paz na terra sem a volta de Jesus. Jesus volta depois da paz na terra, tem paz na terra por causa da pregação do Evangelho, da irrupção do Espírito Santo, e depois de um período de paz na terra, o anticristo se levanta, aí Cristo volta, derrota o anticristo e tem juízo final ao fim do mundo. Isto é pós-milenismo, mas o pós-milenismo ficou famoso por causa de Jonathan Edwards e outros teólogos do século XVIII para frente. Mas está em extinção, tá? Pós-milenista hoje é muito difícil de achar. E a última corrente, que nasceu com John Nelson Darby, é a pré-milenista dispensacional. Esta é a mais popular do ponto de vista de número de membros atualmente. Por quê? Porque ela se espalhou pelas igrejas pentecostais e atualmente as igrejas pentecostais são as que mais crescem. É só você comparar quantos batistas existem e quantos membros de Assembleia de Deus existem. Você tem 3,5 milhões de batistas e vai comparar com a presença evangélica no Brasil, só a Assembleia de Deus está indo para quase 6 vezes o valor dos batistas, o tamanho da igreja batista. Aí você vai somar com os outros pentecostais, você tem então mais ou menos 35%, 40% nesse instante, segundo os dados de evangélicos no Brasil, sendo que a maioria é pentecostal. E as igrejas pentecostais são darbistas. Tá? Então, evidentemente, é mais comum, é mais popular. Tanto é que se você fala do assunto, a possibilidade de você encontrar alguém desta corrente é muito grande. Por quê? Porque ela é mais comum. A cada 10 pessoas, talvez 7 sejam dela. 3 das outras. Em função do que eu acabei de falar com vocês. Mas ela é a mais recente, começou agora recentemente. Milênio, então, é um assunto que divide bastante os crentes. Eu diria para você que de toda a escatologia, 2 são os temas mais sensíveis, aqueles que provocam, aqueles que estressam os debates, aquele que as pessoas levantam a mão e ficam com os olhos vermelhos de raiva. 2, milênio e arrebatamento secreto. Certo? Quando eu vou falar sobre escatologia em igreja pentecostal, eu fujo desses temas. Mas fujo mesmo. Eu finjo que nem existe. Porque se eu vou tratar disso, vai ter briga. Vai ter confusão. Eu fui ministrar na sede da Assembleia de Deus uma sede grande deles, lá em Cuiabá. Rapaz, estava cheio de pastor da Assembleia de Deus. Mas muita gente assim. Pastor, tudo até canto do estado veio ali. Mas eu acho que eles convidaram a pessoa errada para falar sobre esse assunto, né? Eu fugi desses 2 temas. Eu falei da volta de Jesus, falei de tribulação, falei de anticristo, mas cansei todo mundo falando desse assunto. Mas de vez em quando um levantava a mão e dizia assim, e arrebatamento? Eu saía pela tangente. E milênio? Eu fugia do assunto. Mas não teve jeito, irmão. No último dia, não teve jeito, né? Porque eles me encurralaram, né? Estava quase acabando o curso, levantou um monte assim, vai falar ou não vai falar sobre o arrebatamento? Eu falei, tá bom, vou falar sobre o arrebatamento. Aí não deu outra. Aí teve um debate, teve uma discussão, aí o pessoal se estressa. Se estressa por quê? Porque esses são os 2 assuntos que mais provocam na escatologia. Então, se no curso de escatologia você não trabalhar esses assuntos, não vai ter polêmica nenhuma. Vai de boa, vai tranquilo. Mas se entrar com os 2, vai ter. Tá? Juízo final. Após a volta de Jesus, juízo final, onde os mortos recebem de Jesus, agora ressuscitados, né? Os galardões celestiais e galardões infernais. Após isso, Nova Jerusalém, para os crentes, evidentemente, para os condenados, lago de fogo.
a Nova Jerusalém, daqui para frente. Mundo transcendental, não tem história mais, a história termina a partir do juízo final. Com o juízo final não tem mais história, a história acabou. Daqui para frente é mundo transcendental, é a transcendência de Deus. Mas vai ter corpo? Vai, já falei para vocês que vai. Na perspectiva neotestamentária, o Paulo insiste nisso, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o maior capítulo paulino, ele só trabalha a ressurreição dos mortos. O Apocalipse insiste nisso, Jesus insiste nisso, todo o Novo Testamento insiste nisso. Então, ressurreição é um tema que não dá para negar dentro do Novo Testamento. Ressurreição dos mortos. Então, os corpos dos crentes na Nova Jerusalém serão corpos glorificados. Corpos que se parecerão com o corpo de Jesus. O corpo de Jesus após a ressurreição, ou o corpo de Adão antes de Adão pecar, porque o corpo de Adão antes de pecar também era um corpo perfeito, porque foi Deus que criou, não tinha defeito na criação de Deus. Você crê como eu, que Deus faz o que ele fez direito? Você crê que Deus criou Adão com sabedoria e perfeito? Ou você acha que Deus fez o trabalho dele em Adão porcamente? Não, né? Deus fez o trabalho direito, Deus fez o trabalho dele perfeito. Adão e Eva não tinham defeitos. Tudo começa com o pecado. O pecado é que estragou Adão e Eva. Mas quando Deus fez, não tinha defeito não. Nenhum defeito. Adão e Eva não tinham defeito. Então, o nosso corpo lá na Nova Jerusalém será ou igual ao de Adão antes do pecado, ou igual ao de Jesus depois da ressurreição. Para terminar, por favor, mais um slide. Conclusão. Um dia as coisas serão como deverão ser, como deveriam ser. Esta é a mensagem da escatologia. Mas enquanto isso não acontece, Deus está conosco na história. Nós sofremos agora, um dia não sofreremos. Choramos agora, um dia não vamos mais chorar. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós perdemos cabelo, nós ficamos doentes, nossas veias entopem, nosso coração não funciona direito. Meus irmãos, essas coisas nos trazem muita dor e desconforto. O bandido nos machuca, nos dá um tiro. Aí a impiedade, a injustiça, a fome, a desemprego, estas coisas todas que tiram a nossa tranquilidade nesse momento. Mas a escatologia nos promete, nos entrega a certeza de que um dia estas coisas só serão lembrança. Ficarão no passado, elas não entram lá, porque lá não tem lágrima, lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem nenhuma destas coisas. Amém?